E aí pessoal, tudo bom? Bem, hoje é sábado, né? É véspera de domingo de Páscoa. E nós vamos falar sobre o acontecimento a tragédia, né? Que ela chocou pessoas que têm o mínimo de sensibilidade, que foi o massacre. O massacre numa escola lá em Blumenau, né? Então, para você que não está ao par, né? De repente você está vendo esse vídeo em outro país, ou fora de época, né? O que aconteceu? Não sei se terça ou quarta-feira dessa semana, um, um psicopata, não tem outra palavra, né? Ele pulou o muro de uma escola dessas de pré-escola, né? Crianças de 5 anos de idade, por volta disso. Pulou o muro, né? Ele teve acesso ao parquinho, o playground das crianças, né? E munido de uma machadinha, começou a distribuir machadadas na molecada, né? Aí 5 morreram na hora, e não, 4 morreram na hora, e uma foi levada para o hospital em estado grave e acabou morrendo, né? E esse indivíduo pulou o muro de volta e foi se apresentar à polícia, né? Então, os fatos são esses, né? Infelizmente, para mim, deixa eu ajustar a câmera aqui, assim, me chateou pra caramba, então eu deixei a poeira baixar um pouquinho para fazer esse vídeo, porque a raiva toma conta, né? Quem é ser humano e diante de uns fatos assim absurdos desses aí, né? Realmente, um sujeito desse aí, não sei se merece, vamos dizer assim, não sei se merece um perdão da sociedade para continuar vivendo. Não sei se nesse caso aí a pena de morte não seria a melhor coisa a se fazer. No mínimo prisão perpétua. Um cara desse não pode viver em sociedade, tá? Então vamos lá, o que acontece? Eu vi muitas explicações aí pela grande mídia e tal, né? Mais pra frente eu vou falar sobre elas. E são explicações assim, ó, não beira o ridículo, são ridículas, né? Não beira, são ridículas, né? São militância pura, né? Eu vou tentar colocar um pouco de luz nas causas disso aí, tá? O que causou a tragédia, quais os fatores, quem são os culpados, tá? Então vamos lá, o que acontece? Nessa tragédia, assim como, vamos lá, Rousseau, ele divulgou uma ideia, um mito, né? Que o ser humano, ele é puro na sua essência. Então o ser humano, quando na sua essência, ele sendo puro, ele não é capaz de fazer nenhum mal. Então por isso que o selvagem, aquele cara que está em estado, no estado mais primitivo na natureza, é um ser humano puro. Então ele não seria capaz de fazer nenhum mal, né? Isso aí é assim completamente absurdo, né? E ele defendia a ideia que o mal advinha da sociedade, da vida em sociedade. A sociedade corrompia o ser humano, e ao corromper o ser humano, esse ser humano começa a se comportar inadequadamente, começa a fazer coisas ruins, cometer crimes, fazer o mal, né? Então a culpa, na visão de Rousseau, a culpa não é do indivíduo, é da sociedade. Então esse é um problema, por quê? Porque está tirando a culpa do indivíduo e transferindo essa culpa para a sociedade, né? Então qualquer ato que um cara cometa, né, a culpa não é dele, né? Então isso aí é assim, isso é um estímulo às pessoas más, que existem pessoas más, tá? Então numa sociedade, você pega uma sociedade como um todo, existem aquelas pessoas muito boas, aquelas pessoas mais ou menos, aquelas pessoas um pouco más, aquelas pessoas más, aquelas pessoas muito más.
tá? E todas essas pessoas coexistem na mesma sociedade, né? E a partir do momento que você começa a transferir a culpa pelos atos, tá, da pessoa para a sociedade, né, isso é um estímulo que as pessoas más cada vez mais cometam crimes, né? Então isso aí está justificando, vamos dizer assim, o mal, né? O Rousseau, uma grande falha dele, que eu vejo é o seguinte: ele tá esquecendo o livre-arbítrio, né? Então todo ser humano, nesse nosso mundo que nós vivemos, nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Nós podemos escolher fazer o bem, podemos escolher não fazer nada, podemos escolher fazer o mal. Não é assim? A maioria desse pessoal que tem pessoas com problema na justiça, marginais, traficantes, Paraná, de repente é uma família de 5, 6, 7 irmãos, né? Um caiu na marginalidade, virou marginal, bandido, traficante. O outro trabalha num restaurante, é garçom, o outro é pedreiro, o outro é professor, né? Então, são pessoas que vieram da mesma família, tiveram uma criação muito, vivendo no mesmo ambiente, né? Na mesma casa, na mesma localidade, no mesmo bairro, né? Tiveram uma educação junta ali e um enveredou pelo crime e os outros não. Então, aí eu te pergunto, por que esse cara enveredou pelo crime? Ele enveredou pelo crime pelo livre-arbítrio, ele escolheu ser um marginal. Ele não foi obrigado. Tanto é que os irmãos dele não são irmãos e irmãs, não são bandidos marginais. Então a culpa não é do ambiente, a culpa é a pessoa, ela escolhe fazer o bem ou fazer o mal, né? Essa, mas assim, essa é a coisa que é o óbvio que não foi dito em lugar nenhum, né? Então a pessoa tem o livre-arbítrio, ela tem a livre escolha, ela não é obrigada a delinquir, ela não é obrigada a fazer o mal, ela não é obrigada a matar, tá? Quando ela faz isso, né, ela faz isso de livre escolha, né? E por que ela faz isso, nós vamos ver o que leva ela a fazer essa escolha de fazer o mal, tá? Há vários incentivos que levam essas pessoas a fazer o que fazem, tá? Eu acho que cabe à sociedade coibir, tirar esses incentivos. E exatamente o contrário. É aquele negócio de Skinner, né? Que estudou comportamento de animais e tal, mas ele também se mostra assim muito, funciona muito com seres humanos. Se uma sociedade ela está no meio que quando a pessoa faz coisas ruins, né? Qualquer crime, qualquer delito, há uma consequência, a pessoa ela sofre uma penalidade, ela não consegue sair impune, tá? Então isso cada vez mais estimula as pessoas a não cometerem crime, desestimula as pessoas a cometerem crime, né? A pessoa fica, né? Não, pô, se eu fizer, eu tô correndo o risco de me dar mal, ser preso, eu não vou fazer. Então, sempre que há punição, essa punição ela desestimula que novos crimes aconteçam. Já ao contrário, se o cara comete um crime e nada acontece, não há uma consequência, você entendeu? Isso estimula que ele continue delinquindo, praticando crimes, e assim as pessoas de má índole, as pessoas más que estão vendo essa situação, ó, fulano de tal, ele roubou, matou e tá aí, ó, não aconteceu nada, né? Então a pessoa fica estimulada a repetir aquele comportamento, ó, também na, ela cai na criminalidade, né? Então é isso, né? É aquele negócio, se você faz uma coisa boa, tem que ter uma recompensa. Se você faz uma coisa ruim, tem que ter um castigo. É crime e castigo. Não dá para fugir disso, o resto é só floreio, semânticas aí que tentam distorcer a realidade, tá?
Que acontece? Se você olhar numa visão mais ampla, esse caso em particular, ele, vamos dizer assim, ele é a ponta, a pontinha de uma coisa muito maior, né? Ele, vamos dizer assim, ele é a folha de um galho, de uma árvore, de uma floresta. Ele é só um pequeno acontecimento e o pessoal, assim, não costuma mostrar a floresta, tá? Mostra só essa folhinha. Essa folhinha, ela faz parte de um todo. E qual que é esse todo aí? Esse todo é o seguinte, os movimentos de esquerda, eles têm, eles têm dentro, assim, da expectativa deles atingir o poder, né? Eles serem um poder dominante, dominar toda a sociedade, eles têm uma agenda, tá? E eles tentam fazer o quê? Eles tentam, por todos os meios, eles tentam sempre implementar essa agenda. Por quê? Porque ao implementar essa agenda, no final, a sociedade vai estar preparada para quando os movimentos revolucionários começarem, os movimentos revolucionários de esquerda começarem, o terreno vai estar preparado, vai estar fértil. Essa revolução vai ser acolhida, ela vai ter sucesso, ela não vai fracassar. Então há todo um preparo para se chegar nesse terreno. Então essa agenda, ela vem sendo implementada já há muito tempo, tá? Já há muito tempo. Eu diria que essa agenda aqui no Brasil vem sendo implementada desde os anos 50. Desde os anos 50 para frente, essa agenda vem cada vez mais sendo implementada e ganhando força, tá? Vamos falar um pouco sobre essa agenda aí. Eu vou aproveitar. O que acontece? É uma agenda ampla, mas é até bom eu falar sobre ela, porque de repente a pessoa não se dá conta do que está acontecendo. Então essa agenda é muito ampla e esse caso de uma violência que aconteceu, impunidade, ele é também um quesito dessa agenda, tá? Então, vai lá. Qual que é o objetivo da agenda de esquerda? O objetivo final é corromper a sociedade como um todo, tá? Uma sociedade corrompida é um terreno fértil para a revolução de esquerda ela ter êxito, tá? Já ao contrário, uma sociedade que não é corrompida, que é uma sociedade forte, funcional, ela não tem espaço para uma revolução de esquerda. Então, é preciso, por todos os meios e formas, corromper a sociedade, de todas as maneiras possíveis, tá? Então, vamos lá. O que faz parte dessa agenda? Faz parte dessa agenda o ataque aos valores, né? Aos valores fundamentais que são os pilares da sociedade, tá? Então, Deus, pátria, família são valores, né? A religião são valores que têm que ser atacados, eles têm que ser solapados, né? Se uma sociedade é uma sociedade que ela tem a família como uma base sólida, o núcleo familiar é uma coisa importante, né? A pátria, ela é valorizada, né, de uma maneira geral, né? É uma sociedade que ela não enxerga o mundo só como bens materiais, ela tem uma espiritualidade, ela vê que o mundo não é só o espaço-tempo, o aqui e agora, né? O mundo ele é muito mais que isso, né? Ele não é só isso. Ele é isso, mas ele é muito mais. Então há uma espiritualidade, uma religiosidade, né? E a religiosidade que são os alicerces da nossa sociedade são as religiões judaico-cristãs. Ela que passou esses valores fundamentais que norteiam a nossa sociedade, tá? Então, a religião judaico-cristã e esses valores, eles têm que ser atacados. Para quê? Para que a sociedade se corrompa e aí se instale mais facilmente uma revolução, né? Então, quando eles fazem esse ataque a valores éticos, morais,
né? Como é que se faz esse ataque, né? Por exemplo, hoje em dia, que a juventude, como que a juventude enxerga o que é legal? É assim muito difundido o hedonismo, né? Aí, que é hedonismo? Hedonismo, na verdade, é você passar para a sociedade, quando você propaga o hedonismo, você está propagando para a sociedade que o legal na vida são os prazeres imediatos. Esses prazeres é que são bons, esses prazeres que são que conta, né? Já assim, assim, valores que requerem um propósito maior, por exemplo, que tem um certo grau de sacrifício, que precisa ser trabalhado, demanda um tempo, né? Dá um propósito para esses jovens, né? Um propósito de vida, isso aí não é colocado. Isso aí geralmente é jogado no lixo, né? Não é propagado propósitos maiores para a pessoa como ser humano. É exatamente o contrário. Então, eles propagam o quê? Ó, meu, o bom é sexo, é drogas, é álcool, né? Esses prazeres mais imediatos. Esses prazeres é que são os prazeres da vida, né? Então, há uma, há uma tendência, né, a se propagar, fazer propaganda como sendo algo a ser desejado e algo a ser praticado, esses prazeres imediatos, em detrimento, né, desses valores mais elevados, de objetivos mais elevados, de dar um sentido, um propósito maior para a vida da pessoa. Então a pessoa fica naquele mundinho, né, e fica praticamente uma escrava dos sentidos, né, porque a partir do momento é que nem um ratinho de laboratório, né, um ratinho de laboratório, se você dá um estímulo para ele, fizeram isso aí com aquela substância branca, não sei se posso dizer, aquele entorpecente branco que o pessoal cheira. Então, davam esse estímulo para ele e ele apertava um botãozinho lá, caía um pouquinho daquilo, e no outro botão era água e comida. Então, o que que acontece? Ele fica viciado naquela substância química, ele vai só naquele estímulo, ele vai emagrecendo, emagrecendo, e acaba por morrer. Ele esquece de comer e beber, né? É muito parecido com o que a gente vê na Cracolândia, aqueles zumbis, né? Aquele pessoal lá que, pô, são verdadeiros zumbis, né? Eles estão ali para fazem qualquer coisa, não tem valor moral, ético, eles estão dispostos a fazer um crime pequeno, um crime médio, um crime grande, por conta de ele arrumar um pouco de uma graninha ali, 20, 30 reais, 10 reais, tal, comprar umas pedras de crack e tal, e o cara vai de novo e tal, né? Aí sem higiene, sem nada, dorme no meio do lixo, das baratas, dos ratos, né? Então perdeu, se degradou completamente a humanidade daquela pessoa. Por conta do quê? Por conta da droga, né? E isso tudo não é de graça, isso tudo é porque a sociedade ela vem aí pela comunicação, vamos colocar os influenciadores, valorizando esses prazeres mais imediatos. Então, uma parcela da sociedade acaba caindo, né? Vai cada vez se degradando mais a cair. E essas pessoas que são aí não é a totalidade, mas é o extremo das pessoas que, né? Então, numa sociedade sempre tem aqueles, né, que vão até o fundo do poço, né? Mas a sociedade como um todo, ela está sendo bombardeada a se comportar dessa maneira, tá? Que mais? Há também uma subversão dos valores, tá? Em que sentido? Em todos os sentidos. Então, por exemplo, aquilo que você olha, você sabe que é belo, aí vai falar, não, isso não é belo, isso não tem valor. Já aquilo que não tem valor, ah, não, isso aí que é bom, isso aí que você acha que é feio, não, isso é que vale, né? Isso é subverter os valores. Vamos assim, subverter o seu conceito de certo, errado, de bom, de ruim,
de belo e de feio, né? Então, há todo um trabalho, né, para subverter esses valores, tá? Outra coisa é a propagação do relativismo, né? O relativismo, principalmente o relativismo moral, tá? Então, é aquele negócio, é bom, mas não é bom. Ah, aquele negócio ele fez errado. Ele fez errado, mas está certo, né? Então, é o relativismo moral, né? Não, vamos just... Então, o relativismo moral, o que que ele faz? Ele justifica ações erradas, coisas que a gente já sabe que é errado, tá? Então, quando você entra no relativismo moral, as novelas, algumas que eu vi, elas estavam o tempo todo batendo nesse tema, elas estavam sempre jogando o relativismo moral para o público, né? Tentando que é errado, mas é justificável, você entendeu? É errado, mas não é muito, então sai, então passa. Então, por exemplo, o bandido, ele não é só bandido, ele é bandido, mas ele é bom. Já o cara que é bom, mas olha, ele é ruim. Então, você vai solapando a imagem das pessoas boas, colocando coisas ruins, e as pessoas ruins você vai tentando fazer uma visão agradável, vai justificando. Ó, ele roubou, matou, ó, mas é porque o filho dele estava doente lá na cama e não tinha dinheiro para comprar remédio. Você entendeu? Então, vai fazendo sempre uma jogada, né? Ele vai, através do relativismo moral, ele vai justificando uma ação errada, né? Então, aquele negócio, uma ação errada é sempre uma ação errada. Uma ação errada não justifica outra ação errada, né? Então, não é porque de repente alguém me fez o mal, eu vou sair por aí fazendo o mal também. Ah, não, já que alguém fez para mim, eu vou fazer também. Não é assim, né? É aquele negócio, por exemplo, todo mundo quer se sair bem na vida, né? Em todas as áreas, tá? Na parte financeira. Vamos falar da parte financeira. O que que acontece? Se uma pessoa ela atinge um patamar financeiro bom, esse patamar financeiro, se a pessoa atingiu ele de uma maneira honesta, no caminho reto, sem desvios, assim, sem desonestidades, porra, meu, vamos bater palma, legal. Essa pessoa ou teve sorte, ou trabalhou muito, ou as duas coisas juntas, né? Ela conseguiu esse objetivo. Já outra pessoa, pô, ela tá num patamar também financeiro grande. Pô, mas ela, você entendeu? Ela fez tudo que é errado, né? Então, ela enveredou pelo crime e hoje ela tá aí, né, meu? Fazendo carrão, caramba e tal. Mas ela conseguiu de uma maneira torta. Pô, não é a mesma coisa. Então, o caminho para você chegar no objetivo, não é só o objetivo que conta, né? Que nem a máxima comunista, os fins justificam os meios. Não, os fins é a gente se dar bem na vida, conseguir. Mas o jeito que você consegue isso é tão ou mais importante que realmente os fins. Então, você chegar nesses fins de um meio correto, ok, isso é muito importante. Agora, você chegar nesses fins também, ser rico, por exemplo, mas de uma maneira totalmente torta, fazendo mil coisas erradas, porra, isso aí é execrável, tá? Os fins não justificam os meios, tá? Então vamos lá. Outra coisa nessa agenda é o ataque ao núcleo familiar, né? Então esse ataque ao núcleo familiar é feito de várias formas. Cada vez mais você tirando o valor de uma família tradicional, como se uma família tradicional fosse algo ruim, né? Então, e de repente aí tentando fazer que uma família, vamos dizer assim, tradicional é uma coisa careta, do passado, né? Não, não é bem assim, né? Uma família tradicional ainda é um núcleo, assim, é um núcleo que dá aquele ambiente para você gerar seus filhos, né? E cuidar dos seus filhos, da educação, da valores, né? Então,
O Estado não faz, o Estado nunca fez, nunca vai fazer, vai oferecer para crianças nada melhor do que pais normais, né? Pais que gostam, né? Porque de repente pode ter um pai, uma mãe desnaturada, que é violento, nada disso, alcoólatra. Então, para um casal dentro do ambiente familiar normal, né, é tudo que uma criança precisa. Tá? Então ela vai ter abrigo, ela vai ser aconchegada, vão passar valores, tá? E tudo isso é muito importante. Só que daí vai formar um indivíduo também no mesmo molde, e isso aí não interessa para a agenda de esquerda. Tá? Outra coisa que a agenda de esquerda faz, você está vendo isso aí toda hora, é dividir a sociedade. Então, o que acontece? É patrão contra empregado. Patrão é explorador, empregado é explorado. Né? Então, você divide em categorias. Tá? Sempre assim. Por exemplo, você divide também em etnias, em raças. Ó, esse aqui é branco, explorador. Esse aqui é negro, é coitadinho, você entendeu? Então, é sempre, né? Ó, esse aqui mestiço. No Brasil hoje não tem mestiço, só tem o branco e o negro. O mestiço agora ele é colocado na categoria de negro, né? É desse jeito que funciona, para dar uma inchada, né? Então é sempre assim, você começa a colocar um contra o outro, como se o valor da pessoa tivesse na cor da pele, na sua origem étnica, não tivesse no que essa pessoa é como pessoa, né? O que essa pessoa defende, quais os valores que essa pessoa tem, o valor dessa pessoa perante a sociedade, a comunidade que ela vive. Não, isso aí não interessa. Interessa só dividir as pessoas, né, de qualquer jeito, e aí você toma partido de um em detrimento de outro, se fala que é o guardião, né? Então aí você vai conseguir um ganho político, né? Essa é uma agenda de esquerda, né? Orientação sexual, né? É a mesma coisa, né? Então dividir a sociedade. Agora, esse identitarismo, né, ideologia de gênero e tal, então tudo isso faz parte da agenda de esquerda. Tá? Outra coisa também que a agenda de esquerda faz e tem feito, você vê que, né, você destruir o passado, é você solapar a história, você tirar os valores, as referências históricas nossas. Né? Você viu que teve queimou o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, e foi um incêndio para lá de suspeito, né? Tudo indica que foi um incêndio criminoso. Por quê? Porque geralmente o incêndio, aqui é um pavilhão enorme, então o que acontece? O incêndio ele começa no lugar do pavilhão, que seja, né? E daí tem um foco de incêndio, aquele incêndio, vamos colocar um negócio comprido assim, né? Ele começou aqui, aí ele vai se alastrando, né? Nas duas direções. Se começou aqui, por exemplo, no começo, ele vai direção aqui, no final, né? Então o incêndio ele sempre começa num foco e ele começa a se alastrar, vai caminhando. Não, lá o incêndio, ele começou de uma vez na totalidade de toda a instalação. Então, quer dizer, não foi um foco que começou e se espalhou, ele começou, né, de uma maneira geral em tudo. E aí, por coincidência, os equipamentos lá, o hidrante, o lugar que tinha água, que era para ligar as mangueiras dos caminhões de bombeiro quando chegaram, né? Estavam também seco, né? Tava sem água. Então, porra, tá na cara que aquilo lá foi um incêndio, assim, muito suspeito para não dizer outra coisa, né? Mas faz parte da agenda de esquerda. Então, o que a agenda de esquerda faz? Ela pega as figuras históricas e começam a fazer críticas, colocar pechas, inventar histórias, mentiras, tudo para quê? Para tirar o valor dessas figuras históricas, para solapar a memória, solapar a base do que construiu o nosso país, por exemplo. Né? Então, tipo a pessoa olhar para trás e ter vergonha do passado do país, entendeu? Então não, então vamos esquecer o passado e fazer um futuro daqui para frente. Essa é a ideia, né? E então é isso, eles têm toda hora tá reescrevendo a história, mas sempre de uma maneira distorcida, né? De uma maneira que, assim, eles consigam colocar os valores
da agenda de esquerda, comunismo. Tá? Bem, eu falei de vários aspectos da agenda de esquerda, mas o que causou essa tragédia? Agora eu também faz parte da agenda de esquerda, mas essa aqui em específico é o que realmente, ao fim e ao cabo, ele vem de certa maneira causar esse tipo de tragédia, tá? Assim, muito fortemente, passados desde os anos 60, dos anos 70 para frente, sempre houve uma promoção da bandidolatria, tá? Sempre, de uma maneira ou de outra, sempre teve uma assim, muitas pessoas aí, formadoras de opinião, elas têm buscado defender os bandidos. Naquela ideia de Rousseau, né? Ah, o bandido é um coitadinho, ele é um injustiçado da sociedade, ele fez isso porque foi obrigado, não que ele queria, não foi uma decisão dele, né? E dentro disso ele vê aquele negócio, ele tenta culpar a sociedade e tirar a culpa total da pessoa que cometeu aquele delito, né? Então, o que vem nessa esteira, né? Esteira, né? O que vem nessa esteira que eles vêm fazendo? Eles vêm fazendo sempre o abrandamento das penas, né? Sempre deixando as penas cada vez mais brandas, né? A tal ponto que o nosso Código Penal hoje está totalmente desfigurado. Então, nosso Código Penal hoje, ele assim, não tem nada a ver com o Código Penal no começo. Ele foi sendo solapado, né? Foi sendo colocado um negócio aqui, outro ali, o negócio hoje está totalmente desfigurado, né? Outra coisa que se faz também é ataque à ação da polícia, né? Qualquer coisa que a polícia faz, nossa, essa polícia é muito ruim, precisamos acabar com a polícia, a polícia é muito violenta, a polícia mata muito, então é sempre assim, sistemático. Não estou dizendo que não há exageros e que não há erros policiais. Qualquer força de repressão, a sociedade ela precisa estar atenta, porque sempre pode haver abusos, tá? Então, assim, é bom e salutar a sociedade ser atenta a isso, tá? Mas o que está acontecendo é exatamente assim, qualquer coisa que a polícia faz, por mais certa que esteja, vai ter sempre o pessoal condenando a ação da polícia, tá? Há sempre uma visão muito contra a polícia e a favor dos bandidos, da bandidagem. É isso que a agenda de esquerda promove o tempo todo. Ela tenta demonizar a polícia, como se a polícia fosse o mal em si, né? Dentro dessa esteira vem o aumento, né, dos privilégios do preso, com saidinha, visita íntima e tudo mais, né? E eles fazem uma propaganda, não precisa, o Brasil, eles dão vamos dizer assim, eles difundem estatísticas mentirosas, falando que o Brasil prende demais, que a população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo, né? Então tem sempre assim, eles tentam jogar uma estatística, né? Para falar o quê? Não, precisamos promover o desencarceramento, porque as prisões estão lotadas, porque o sistema brasileiro é muito ruim, né? Porra, aqui no Brasil, 90 e tantos por cento das pessoas que cometem crime, elas não vão para cadeia, meu. Como que o Brasil prende muito, meu? Prende muito pouco, né? Porque se fosse o contrário, pouquíssima pessoa saísse impune de cometer um crime, um assassinato, tá? Aí, porra, aí estaríamos num país seguro, mas não, a maioria das pessoas que cometem delito estão andando aí, livre, leve, solto na rua, né? Então, o que que acontece? Quando tem, vamos dizer assim, toda essa agenda por trás, essa que eu estou falando aqui de uma promoção da bandidolatria, há uma sensação, as pessoas más das sociedades que têm o livre-arbítrio de escolher o mal, elas têm uma sensação de impunidade. Elas
elas têm aquela sensação que o crime, o delito compensa, tá? Porque a probabilidade dela vir a ser presa, se ferrar por conta de uma coisa errada que ela fez ou venha a fazer, é muito baixa. Então compensa. Ah, não, é difícil, pega nada aí, né? Vai fazendo coisa errada, né? Então isso aí é exatamente o estímulo ao crime, tá? Esse monstro aí que atacou essas crianças, o cara tinha 7 passagens na polícia, ele esfaqueou o padastro. Pô, esse cara devia estar preso por um bom tempo. Não, estava solto, livre e solto aí, né? Então comete um crime, fica um tempinho ali, é solto, entendeu? Então, se ele tivesse preso, a sociedade estava protegida desse monstro, ele não tinha cometido esse ato. E além do que, quando ele saísse, ele ia pensar 2 vezes. Não, já fiquei 15 anos preso, meu. Não vou fazer nenhuma, não vou escorregar, fazer nenhuma cagada, senão daqui a pouco eu vou ficar velho na prisão. Não, meu. Ficou um pouquinho, saiu, como é tudo. Tá, pô, ele estava se achando impune, né, meu? Tava se achando todo poderoso. Aí foi lá, vou fazer um negócio aí pra. Acho que ele queria atenção, né? E psicopata não tem, não consegue sentir remorso de nada que faz, foi lá e fez essa monstruosidade lá, tá com umas crianças indefesas, com uma machadinha, né? Então, tudo isso o que esse cara fez, ele é fruto de tudo isso aí, tá? É fruto de tudo isso. Agora vamos falar sobre o uso político pela mídia, que foi assim nojento, execrável, né? A mídia, ela pôs a culpa em tudo, inventou 1000 coisas, menos no indivíduo. Eu não vi nenhuma pessoa séria, honesta da grande mídia, tá? Isenta, falar assim, ó, esse monstro aí, meu, ele fez essa monstruosidade porque ele devia, primeiro porque ele é um monstro, e esse monstro decidiu fazer isso, uma escolha dele, e porque ele devia estar preso e estava solto. Então, por conta dele estar solto e não estar preso, é que ele teve os meios de fazer o que fez. Ninguém falou isso. Então, vamos lá. Uma falou que o problema é das armas que o governo passado deixou pôr na rua. Isso porque ele matou com uma machadinha. Se por acaso ele tivesse matado com uma arma de fogo, aí sim esse discurso ele ia colar. Não, tá vendo? Essas armas, parará, porra. O que matam são as pessoas. As armas sozinhas não matam ninguém. Então o que mata são as pessoas. As armas só são coadjuvantes. Elas só matam se a pessoa utilizar elas, né? E esse pessoal fala muito aí porque facilitou acesso à arma. Facilitou acesso à arma às pessoas de bem. E para isso uma burocracia enorme, tá? Agora eu quero ouvir esse pessoal falar do desarmamento dos bandidos, dos traficantes que tem armas de guerra, uma .50 que derruba helicóptero, né? Isso aí você não compra em loja de arma, tá? Se você pega todas essas armas tá na mão da bandidagem, 90% essas armas aí são fruto de contrabando. E aí? Não tem uma política para desarmar esse pessoal? Não, tem que desarmar o cidadão de bem, deixar ele indefeso. É isso? É isso mesmo? Sério? Outro falou que é discurso de ódio. Você vê, discurso de ódio, né? Quer dizer, você promover os valores, como era o governo passado, Deus, pátria e família, é um discurso de ódio. Você está promovendo Deus, né? Você está promovendo os valores patrióticos, os valores familiares. Pô, isso é discurso de ódio. Porra, legal, hein? Tem uma idiota, uma idiota, agora nem sei, falou até que a culpa do homeschooling, porra, foi feito um ataque numa escola convencional, não foi no homeschooling, até no homeschooling o cara pôs a culpa, né? Outro do bolsonarismo, teve uma outra que falou que isso aí é culpa do racismo. Quer dizer, esse cara, até onde eu sei, ele é branco, ele entrou numa creche e matou crianças brancas, e isso é racismo. Quer dizer, porra, sabe, assim, eles estão achando que o público em geral é um público totalmente idiota, totalmente, assim,
para acreditar só porque está na televisão, no canal de televisão, numa Globo News da vida, numa Rede Bandeirantes, sei lá, numa CNN, falar umas asneiras dessa, nós vamos acreditar numas asneiras dessa, uma coisa que não tem lé com cré, não gruda, você entendeu? Quer colar, é assim, uma distorção da narrativa de causa e efeito muito grande, né? Intolerância com minorias, né? Ó, então, concluindo, tá? Tem várias coisas que estimulam que tragédias como essa aconteçam, né? E isso aí vem de muito, a impunidade, todo o sistema, penal nosso aí é totalmente assim ineficiente, né? O cara entra hoje, o cara faz um assassinato, faz o cacete, entra hoje, passado 3, 4 anos, tá na rua, tá? Então, não importa que ele matou uma família inteira, não importa nada. Então, é assim, uma sensação de impunidade passada para a sociedade muito grande. Se for menor de idade, então for um jovem de 16, 17 anos, então não, nem 3, 4 anos, 5 anos vai ficar na cadeia, vai sair de imediato praticamente. Né? Então, quer dizer, outra coisa, né? Não se falou que são pessoas ruins, pessoas psicopatas, que toda a sociedade tem uma parcela aí de pessoas muito ruins, tem uma parcela de pessoas assim psicopatas que enveredam pelo crime. Então a culpa não é disso ou daquilo, a culpa são que existem pessoas assim e essas pessoas elas quando elas encontram um ambiente de impunidade, elas ficam mais propensas a cometer um ato criminoso, porque elas se julgam que vão sair vão se dar bem, vão sair numa boa, né? Se forem um dia pegas, né? Porque eles contam também de não serem pegos. Então, quer dizer, tudo isso aí é o que explica, né? Acontecer uma coisa como essa, tá? Infelizmente, a grande mídia aí, assim, tá no seu papel ainda de desinformar, de cada vez mais ser militantes de esquerda, tentando implementar aqui no Brasil uma agenda de esquerda para que um dia venha essa revolução de esquerda, tá bom? Então é isso, né? O vídeo deve ter ficado longo, tal, mas não tinha outro jeito. É o que eu falei, não é só a folha da árvore, tem a folha, o galho, a árvore, tem a floresta, tá? Então não adianta a gente só olhar para a folha, tem que olhar para a floresta inteira para entender todo o panorama, tá bom? Você que ficou por aqui, obrigado, tá? E difunda esse vídeo para as suas redes sociais, para quem você achar importante, tá bom? Eu agradeço, vamos que vamos. Obrigado, amanhã, né, para quem está vendo o vídeo hoje, no sábado, bom domingo de Páscoa para vocês aí.